dia, boa tarde, boa noite a essa galera que quer fazer prova da OAB, aos concurseiros de plantão. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também para esses malucos que estudam ao longo das madrugadas. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula, mais um vídeo nesse nosso canal do YouTube. Mais uma vez, obrigado por você nos acompanhar, obrigado por você estar inscrito no nosso canal do YouTube. Eu já aproveito para fazer um convite para você nos seguir também lá no nosso Instagram, @profnidal, e também lá no nosso podcast, o Papo Penal, onde eu estou agora num momento de fazer um comentário de Código Penal em áudio. Olha que loucura. Pois é, semanalmente nós estamos postando lá alguns diálogos, né, alguns áudios comentando artigos do Código Penal. Então sejam bem-vindos, tomara que vocês estejam bem, tomara que vocês estejam estudando, tomara que vocês estejam intensificando o teu estudo, esses caras que querem fazer prova do OAB, esses caras que querem fazer concurso público. É um canal que a gente procura de uma forma ou de outra contribuir, ainda que de minimamente, para que você consiga obter aquele teu sonho da carteirinha, para que você consiga obter o sonho na aprovação de um concurso público. E o nosso papo de hoje, a nossa aula de hoje, ela está relacionada a crimes contra a honra. Crimes contra a honra, nós vamos falar sobre calúnia, vamos falar sobre difamação, vamos falar sobre injúria, fazer a distinção entre calúnia, difamação e injúria. Não é raro de acontecer de nós recebermos algumas mensagens: professor, eu não consigo estabelecer a diferença entre calúnia, difamação e injúria. Então vamos eliminar essa dúvida de uma vez por todas e você, se Deus quiser, ao final vai conseguir entender com uma certa tranquilidade o que vem a ser calúnia, o que vem a ser difamação, o que vem a ser injúria, certo? A começar pelo crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal. No crime de calúnia, o sujeito ele vai imputar falsamente fato definido como crime. Está lá no artigo 138 do Código Penal. É o sujeito caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Como assim, professor? Vejam, imputar é atribuir a uma pessoa determinada. Vejam que o tipo penal fala lá, é caluniar alguém. Então tem que ser uma pessoa determinada. E o sujeito ele vai imputar ou vai atribuir ao ofendido um fato definido como crime, sabendo que aquele fato ele é falso, sabendo que aquela imputação ela é falsa, ou porque o crime nunca existiu, ou porque o autor desse crime seria uma outra pessoa. Perceberam? Então vejam que aqui que caracteriza o crime de calúnia. E aí, para nós termos como é que funciona isso? Olha só, quando a gente fala em imputar, para você saber bem, imputar é atribuir. E vejam que essa imputação ela tem que ser falsa. O sujeito tem que ter consciência, ele tem que ter consciência que ele está imputando um fato falso, falsamente um fato definido como crime. Porque se o agente, ele supõe que aquele fato que ele está imputando, ele é verdadeiro, que ele considera que o fato que ele está imputando ao ofendido é verdadeiro, não tem crime de calúnia. Para que nós possamos caracterizar o crime de calúnia, o sujeito tem que ter consciência da falsidade do fato atribuído ao ofendido. Porque se ele supõe que aquele fato é verdadeiro, eu posso até falar em erro de tipo. Se o sujeito lá, ele supõe que o fato que foi imputado é verdadeiro, aqui não pode não ocorrer crime de calúnia. Aqui nós estamos diante do instituto do erro de tipo, porque o sujeito ele errou quanto ao elemento constitutivo do tipo falsamente, ele supôs ser verdadeiro. Por isso que não caracteriza o crime de calúnia. Para caracterizar o crime de calúnia, o sujeito tem que saber que é falso. Beleza? Tranquilo? Mas o que pega mesmo é esta expressão aqui: imputar falsamente fato
fato definido como crime. Quando nós falamos em fato definido como crime, leia-se um contexto fático. Aqui, eu costumo falar nas minhas aulas que o sujeito ele vai ter que contar uma historinha com início, meio e fim. Vejam que aqui não é simplesmente chamar o cara de ladrão, não é simplesmente chamar o cara de estelionatário, não é simplesmente chamar o cara de estuprador. Isso não caracteriza calúnia, caracterizando injúria. Porque nesse caso você vai dizer, professor, mas chamar de ladrão é crime, chamar de estuprador tá dizendo que o cara praticou um crime. Não, eu estou aqui xingando o cara, eu estou ofendendo a sua dignidade e decoro. Isso é injúria. Eu não estou atribuindo ao ofendido um fato definido como crime, um contexto fático, um fato determinado. Percebeu? Ou seja, o crime de calúnia, por exemplo, ele vai caracterizar quando o sujeito disser lá que o ofendido, ou chamar o ofendido de fulano, que o fulano, no dia 11 de março de 2021, subtraiu um celular na loja X. Isto aqui sim é calúnia, porque agora eu não estou simplesmente chamando o cara de ladrão, eu estou aqui atribuindo um fato, um contexto, uma narrativa fática com início, meio e fim. Eu estou imputando um fato determinado, que é definido como crime de furto. Sabendo que isso é falso, isso caracteriza calúnia. Quando eu te pegar e afirmar que o fulano, no dia 11 de março de 2021, subtraiu celular da loja X, eu não estou simplesmente chamando de ladrão, estou atribuindo a ele um fato específico, determinado, definido como crime. Isso sim é calúnia. Vejam que lá no artigo 138 é exigido a imputação de um fato, de uma narrativa fática, de um contexto fático, de uma narrativa que é definida como uma espécie de uma historinha. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender isso, então cuida isso na hora de você fazer a tua prova. Mas, quando nós falamos em crime de calúnia, é imputar falsamente fato definido como crime. Ou seja, esse fato que é imputado ao sujeito, em que o sujeito lá, o agente sabe que é falso, ele tem que estar enquadrado no modelo legal de conduta proibida definido como crime. Então, se o agente pegar e falar, se o agente falar, o fulano, ele na semana passada emitiu vários cheques sem provisão de fundo com intenção de fraudar lá o comércio local. Isto é um fato definido como estelionato. Não estou chamando o cara de estelionatário, eu estou imputando a ele um fato definido como crime. Eu estou aqui atribuindo um fato determinado, uma narrativa fática, um contexto fático determinado. Isto caracteriza o crime de calúnia. Se o agente pegar e afirmar que o fulano, na semana passada, teria constrangido a sua vizinha mediante violência ou grave ameaça à conjunção carnal, sabendo que isso é falso, ele está imputando falsamente fato definido como estupro. Ele não está chamando o cara de estuprador assim, numa forma genérica. Simplesmente chegar, estuprador, isso é injúria. Ele está atribuindo algo mais grave. Ele está dizendo que aquele fulano, ele teria na semana passada, mediante grave ameaça ou violência, a obrigar a vizinha a manter com ele conjunção carnal. Veja, isso é muito mais grave do que chamar o cara de estuprador. Isto caracteriza o crime de calúnia, porque eu estou estabelecendo uma narrativa fática cujo enredo ele está definido como crime, beleza? Certo? Então vejam que lá no artigo 138 ele fala definido como crime, beleza? Conseguiu entender? E se esse fato for definido como contravenção? E se esse fato ele for definido como contravenção, aí é calúnia? Seria calúnia? Se a imputação do fato se o fato aquele imputado ele está definido como uma contravenção penal e não como calúnia,
e não como crime, eu vou caracterizar isso calúnia ou difamação. Vejam, imagina o sujeito lá que imputa dizendo que o fulano, ele tem lá, desde o dia 5 de fevereiro de 2021, o sujeito tem uma banca de bicho, banca de jogo do bicho para localizado na rua central, na rua central. Vejam que nesse caso aqui, o sujeito está imputando um fato definido como contravenção. Ele está imputando um fato definido como contravenção, sabendo que isso é falso. Isso não caracteriza crime, porque não caracteriza o crime de calúnia, porque o artigo 138 do Código Penal, no princípio da legalidade, ele define lá crime de calúnia quando o sujeito imputa um fato definido como crime e não como contravenção. Então, nesse caso, se a imputação do fato for definido como contravenção, o crime será de difamação, lá do artigo 139 do Código Penal, e não o crime de calúnia, por conta de não ter se enquadrado, não ter realizado a adequação típica daquele fato praticado pelo sujeito ao artigo 138. O sujeito ele não imputou falsamente fato definido como crime. Ele imputou falsamente um fato definido como contravenção penal. Essa conduta ela não se enquadra no artigo 138. Se ela não se enquadra no artigo 138, não pode ser calúnia. Mas é um fato ofensivo à reputação do ofendido. Então, ela se enquadra no artigo 139 do Código Penal. Beleza? Porque a gente vai ver daqui a pouco mais, certo? Tranquilo? E quando é que consuma o crime de calúnia? Vejam que o crime de calúnia, ele vai se consumar porque se trata de uma ofensa à honra objetiva. Vejam que no crime de calúnia, o sujeito ele vai atingir a honra objetiva do ofendido, ou seja, a reputação que o ofendido goza no meio social que ele está inserido, Ora, se o crime de calúnia é o dolo do agente, é macular a reputação do ofendido no meio social aonde ele convive, aonde ele vive, ou seja, o crime de calúnia é fazer com que que o ofendido ele tenha a sua honra atingida, sua honra maculada perante as pessoas que estão inseridas naquele contexto social, naquele meio social em que ele vive. O crime de calúnia ele vai se consumar quando uma terceira pessoa tomar conhecimento da imputação falsa. Então vejam que aqui o crime de calúnia ele vai ter a consumação quando uma terceira pessoa toma conhecimento desta imputação falsa de fato definido como crime. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Professor, pode existir então o crime de calúnia na sua modalidade tentada? Pode. Imagina que o sujeito ele vai caluniar o ofendido mediante por um bilhete. Imagina que ele pegou e redigiu um bilhete imputando falsamente o fato definido como crime. E antes que chegasse na mão de uma terceira pessoa, o ofendido ele acaba interceptando, ele acaba evitando que esse bilhete chegue até uma terceira pessoa. Vejam que nesse caso aqui há uma tentativa de calúnia, já que não chegou ao conhecimento de uma terceira pessoa. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Também existe o crime de calúnia contra os mortos, lá no artigo 138
138, parágrafo 2º, tem a previsão da punição da calúnia contra os mortos. Vejam, não é raro de acontecer. Eu, particularmente, não gosto de ir em velório, eu não me sinto bem e eu não sei me comportar muito bem no velório, porque as pessoas, elas, não sei se vocês já perceberam, mas as pessoas, elas se reúnem em grupinhos, né? E ali muita gente acaba encontrando pessoas que não viam há muitos anos e coisa, e começa aqueles burburinhos, de conversas paralelas, e não é raro de acontecer no grupinho as pessoas começarem a falar do morto, né? E geralmente falar bem do morto, foi uma boa pessoa, trabalhador, que pena que foi embora cedo, né? O que é o natural. Mas já pensou se tem um jaguar, uma alma cebosa lá, e vem e começa a detonar o morto? Ele chega, é gente boa, mas tchê, esse cara, ele costumava aplicar golpe na praça lá, emitindo cheque sem fundo. Até ontem, antes de ele falecer, semana passada, ele foi lá e no comércio local emitiu um monte de cheque sem fundo para aplicar golpe, sabendo que isso é falso. Vejam que é o crime de calúnia contra o morto. Perceberam? Então, sim, é possível você aqui, por expressa previsão no artigo 138, parágrafo 2º, é possível falar sem calúnia contra morto, beleza? Mais uma coisa que eu gostaria que vocês soubessem aqui, porque às vezes as pessoas acabam se confundindo. Não confundir o crime de calúnia com o crime de denunciação caluniosa. O crime de calúnia é um crime contra a honra e o dolo do sujeito é atingir a reputação do ofendido, é atingir a reputação do ofendido. Veja que lá no crime de calúnia previsto no artigo 138, é um mero crime contra a honra. O sujeito, ele só quer atingir, pretende atingir a honra objetiva, a reputação da vítima. Já no crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal, o agente, ele não se limita a simplesmente atingir a honra objetiva. O sujeito aqui, ele vai dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo, de inquérito civil, ação de improbidade administrativa, aqui, nesse caso, contra uma pessoa que ele sabe ser inocente, contra uma pessoa que ele sabe ser inocente. Então vejam que aqui no crime de denunciação caluniosa o cara vai além. É um crime contra a administração da justiça. O sujeito, ele não se restringe a simplesmente ele atingir a reputação da vítima, ele não se contenta em simplesmente atingir a reputação da vítima, ele vai além. Ele dá causa à instauração de uma investigação criminal, sabendo que aquela pessoa é inocente. Imagina que eu vá na delegacia e diga que o fulano, no dia 5 de março de 2021, subtraiu um celular da loja X. E lá na delegacia eles dão início a uma investigação criminal. Vejam que isso aqui é muito mais grave do que simplesmente você buscar atingir a honra do sujeito. Aqui o ofendido está sujeito a ser submetido a uma investigação criminal e também, além disso, você vai mobilizar, o sujeito vai mobilizar a máquina pública para investigar algo que não é verdadeiro, que o sujeito que afirmou lá sabe que o ofendido é inocente. Então veja que no crime de calúnia é simplesmente o sujeito imputar, ele atribuir um fato definido como crime, sabendo que é falso. Já no crime de denunciação caluniosa é mais, é além. O sujeito, ele vai lá e dar causa à instauração de um inquérito policial. Beleza? Tranquilo? Conseguiu entender? Mas no crime de calúnia há a possibilidade de exceção da verdade. O que vem a ser exceção da verdade? O que vem a ser a exceção da verdade? Olha só. Imaginem você que está me assistindo agora, você
é acusado de ter praticado um crime de calúnia. E o suposto ofendido ele ingressa com uma ação penal contra você. E você diz, só um pouquinho, o que eu falei é verdade. Aquilo que eu atribuí a ele, aquele jaguara, aquilo é verdade. Eu não atribuí algo que é falso, o que eu falei é verdadeiro. E aí você quer provar que aquilo que você atribuiu ao cidadão lá é verdadeiro. Você pode pegar e lançar a mão daquilo que se chama de exceção da verdade. Então imagine lá que o suposto ofendido, o querelante, ele ingresse com uma queixa-crime pelo crime de calúnia contra o querelado, aquele dizendo lá que ele teria imputado falsamente fato definido como crime. O querelante disse lá que o querelado afirmou que o querelante subtraiu o dinheiro da empresa onde ele trabalha. E o querelado, ele diz, só um pouquinho, o que eu falei aqui é verdadeiro. O que esse cara está pensando? Vai me pegar e entrar com uma ação penal contra mim? Que imputei ele, atribuí ele um fato verdadeiro. Eu vou provar que aquele fato que eu imputei, é um fato verdadeiro. Então ele vai aqui tentar provar que o fato que ele imputou, aquele fato que o querelante realmente subtraiu o dinheiro da empresa, ele é verdadeiro. Isto é a exceção da verdade. Porque se o querelado conseguir provar que aquele fato que ele afirmou é verdadeiro, ele não vai ser submetido a um crime de calúnia, porque o crime de calúnia é imputar falsamente fato definido como crime, falsamente fato definido como crime. Se ele provar que o fato imputado é verdadeiro, aí não vai ter crime de calúnia, porque eu não vai estar presente a elementar falsamente. Não vai estar presente a elementar falsamente. Beleza? Certo? Vejam que a regra é que é possível a exceção da verdade no crime de calúnia. É possível a exceção da verdade no crime de calúnia. Mas tem exceção em que não é possível a exceção da verdade. Há exceções aqui em que não será possível a exceção da verdade. Quando que não é possível a exceção da verdade? Ela que está lá no artigo 138, parágrafo 3º. Artigo 138, parágrafo 3º. Vejam que aqui é a regra, admite-se a prova da verdade. Essa aqui é a regra. Só que daí nós temos exceção. Nós temos as exceções. Quais são essas exceções? Se, constituindo o fato crime de ação penal privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Como assim, professor? Não entendi. Olha só, imaginem vocês que o fato que foi atribuído ao querelante, ao ofendido, é um fato definido como crime, mas que é um crime de ação penal privada. Imaginem vocês que o querelado teria afirmado que o querelante chamou Wilson de ladrão, imputado fato definido como injúria. Vejam que ele imputou um fato definido como injúria, que é um crime de ação penal privada. Vejam que aqui, quem teria legitimidade para provar, que aquele fato, provar que o fato ele é verdadeiro, veja assim, imagina lá, o único que tem legitimidade de provar que foi vítima de injúria, o único que tem legitimidade de acionar aquele que teria lhe chamado de ladrão
é o próprio ofendido do crime de ação penal privada. Nesse caso aqui, somente Wilson teria legitimidade para provar que o querelante chamou ele de ladrão, por conta de se tratar de ação penal privada, O querelado, aquele que disse, olha lá, tu sabia que o querelante, ele teria chamado Wilson de ladrão, sabendo que isto é falso? Quem tem a legitimidade para provar que aquela afirmação ela é verdadeira, que o querelante efetivamente praticou o crime de injúria chamando o Wilson de ladrão, é só o Wilson. Então aqui não caberia exceção da verdade. Certo? Também não cabe a exceção da verdade, se o fato imputado for para qualquer uma daquelas pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141. No presidente da República, por exemplo. Não é possível o cidadão provar que imagina que o cidadão chamou o presidente da República dizendo que ele teria praticado o crime de corrupção passiva. E aí o presidente da República, por meio de uma requisição do ministro da Justiça, ele vai requisitar o Ministério Público para que ingresse com uma ação penal pelo crime de calúnia. E aí o querelado vai dizer assim, vou provar que o presidente ele realmente praticou o crime de corrupção passiva. Vou provar que o presidente realmente praticou o crime de corrupção passiva. Não pode, não vai ser numa mera ação penal envolvendo crime contra a honra que você vai pegar e vai provar ou vai buscar provar que o presidente praticou atos de corrupção. Isto envolve segurança nacional. Não vai ser tu, chinelão, que vai fazer isso. Tu não tem essa legitimidade. Quem tem a legitimidade para poder eventualmente atribuir ou responsabilizar ou buscar demonstrar que o presidente teria praticado um determinado delito é o Procurador-Geral da República. E não simplesmente perante o STF. E não simplesmente o querelado. Beleza? Tranquilo, conseguimos entender? E também não cabe exceção da verdade, não cabe exceção, deixa eu pegar aqui, trocou. Não cabe exceção da verdade quando o fato imputado, crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Imaginem vocês que o querelado tenha imputado ao querelante a prática de um crime de furto. Imagina que nesse caso aqui, o querelado, ele afirmou que o querelante, ele subtraiu dinheiro da empresa onde trabalha. E o querelante aqui, ele foi processado e absolvido por esse fato. Ele foi absolvido por esse fato. Ora, se ele foi absolvido, quer dizer que ele não praticou o furto. Se ele não praticou o furto, há uma decisão definitiva dizendo, então, que aquela imputação ela é falsa. Tu não pode agora querer provar que é verdadeiro. Lá na ação penal em que o querelante ele foi acionado para verificar se efetivamente ele praticou o crime de furto que foi imputado pelo querelado, e esse querelante ele foi absolvido em que foi constatado de forma definitiva que não foi ele o autor daquele crime de furto. Não é possível agora o querelado querer provar algo que já está sob o manto da coisa julgada. Beleza? Então, para todos os efeitos, para a tua prova lá, eu sei que isso é meio complicado, mas para a tua prova lá, quando se cair na tua prova, você diz que no crime de calúnia, via de regra, se admite a exceção da verdade. Não admite a exceção da verdade quando o crime lhe for de ação penal privada, quando o crime imputado pelo querelado é de ação penal privada. E o ofendido aqui, e esse ofendido da ação penal privada seria o querelante, ele não foi condenado por sentença recorrível. Também,
quando se tratar de pessoas indicadas no artigo 141, inciso 1º, como, por exemplo, o presidente, não cabe exceção da verdade. E também, quando o crime for de ação penal pública, o ofendido, e aqui diga-se o querelante, ele foi absolvido por sentença irrecorrível. Se ele for absolvido, então, porque efetivamente aquele fato imputado ele é falso e logo não há como o querelado dizer que é verdadeiro. Já foi provado que é falso na ação onde ele foi absolvido. Beleza? Quando o querelante foi absolvido. Beleza? Tranquilo? Isso é o crime de calúnia. O que nós vamos tratar agora é crime de difamação. No crime de difamação. No crime de difamação, o sujeito ele vai imputar um fato ofensivo à reputação da vítima. Vejam que aqui eu também tenho a imputação de difamar alguém, uma pessoa determinada, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Mais uma vez, nós estamos aqui diante daquela narrativa fática, daquela história estabelecendo um contexto fático. Não basta chamar o sujeito, por exemplo, de vagabundo, não basta chamar o sujeito de bêbado. Isto não caracteriza o crime de difamação, vai caracterizar o crime de injúria. Porque aqui não há imputação de um fato ofensivo, de um contexto, de uma narrativa, um fato determinado. Há aqui uma ofensa à dignidade e decoro do ofendido, quando chama ele de vagabundo, de ladrão. Agora, quando esse fato, quando essa imputação se for relacionada a um fato, um contexto fático, uma narrativa fática, aí sim nós podemos falar em difamação se esse fato for ofensivo à reputação. Então imaginem vocês, se o sujeito ele afirma lá que o fulano, no dia 5 de março de 2021, ele foi trabalhar bêbado na empresa onde ele exerce atividade laboral. Vejam, aqui eu estou imputando um fato ofensivo com a intenção, imagina, eu vou lá e digo, o fulano foi trabalhar bêbado, ele foi trabalhar bêbado, lá no dia 5 de março, lá o Jaguara foi trabalhar bêbado, com a intenção de macular a reputação do fulano, de atingir a reputação do fulano. Então vejam que nesse caso o crime é de difamação e não importa se esse fato é verdadeiro ou falso. Vejam que aqui no artigo 139 não há aqui a exigência de que o fato imputado seja falso. Então vai ser crime de difamação se o fato é verdadeiro ou falso. Fato falso ou verdadeiro, não importa. Aqui nós não temos a elementar do falso como tem na calúnia. Então, ainda que o fulano tenha efetivamente ido trabalhar no dia 5 de março bêbado, ninguém está autorizado a buscar macular a reputação, a honra daquela pessoa. Percebeu? Isto caracteriza difamação, se sendo fato verdadeiro ou não. Perceberam vocês? Imagina que o sujeito lá, ele pegue e diga que a fulana lá, ela mantém uma relação extraconjugal com o padeiro da rua. Até, inclusive, ontem eu vi eles lá, ela entrando no carro dele e foram dar uma volta. Mas que coisa, né? Vejam, com a intenção de macular a reputação da ofendida, da vítima. Isso caracteriza difamação, porque está imputando um fato ofensivo à reputação. Beleza? Tranquilo? Como eu tinha dito um pouquinho antes, se for imputado um fato definido como contravenção, é difamação e não calúnia. Certo? Beleza? Esta que é a diferença entre calúnia e difamação. Aqui é a imputação de um fato ofensivo à reputação e não definido como crime. Aí qualquer fato ofensivo
qualquer fato ofensivo que não seja definido como crime. Que não seja definido como crime. Aí será difamação, certo? O crime de difamação também é um crime que atinge a honra objetiva, que atinge a reputação, da vítima no meio social que ela está inserida. Se é um crime que atinge a honra objetiva, então, neste caso aqui, vai consumar quando terceira pessoa tomar conhecimento do fato ofensivo, da imputação do fato ofensivo. Aí sim, nós estamos diante do crime de difamação consumado. Ah, professor, pode ter crime de difamação na forma tentada? Pode. No mesmo caso do crime de calúnia, se o cara for imputar esse fato ofensivo mediante um bilhete, por exemplo, e esse bilhete foi interceptado antes de chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa, pelo próprio ofendido, por exemplo, aí seria tentativa de difamação. Beleza? Cabe exceção da verdade no crime de difamação? Via de regra, não cabe. Via de regra, no crime de difamação, via de regra, não cabe. Nós temos uma única exceção lá no parágrafo único do artigo 139. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido ele for funcionário público e a ofensa relativa ao exercício de suas funções. Então imaginem vocês que o sujeito ele diga lá que o fulano que é um analista do Ministério Público, ele foi trabalhar bêbado, no dia 5 de março de 2021. Vejam que neste caso aqui, se o analista ele entrar com uma queixa-crime pelo crime de difamação contra o querelado, aquele que disse que ele havia ido trabalhar bêbado, esse querelado ele pode ingressar com a exceção da verdade para provar que aquele fato que ele imputou ao analista do MP é verdadeiro. Porque envolve interesse público. É interesse da sociedade, interesse público, saber se aquelas pessoas que desempenham uma função pública, elas estão desempenhando de forma adequada. Não se tolera que um funcionário público vá trabalhar bêbado. Percebeu? Então, isso é de interesse público, de que fique demonstrado que aquele funcionário público ele não está exercendo as suas atribuições de forma adequada. Percebeu? Vejam que, nesse caso, o querelado aqui, ele buscou fazer uma crítica. Olha como é que pode o cara que é funcionário público trabalhar bêbado. Sabendo que e isso é verdade, ele foi trabalhar bêbado. Então, nesse caso aqui, é cabível a exceção da verdade e descaracteriza aqui o crime de difamação. Beleza? Tranquilo? Então, se cair na tua prova lá, no crime de difamação, sim, é possível a exceção da verdade desde que o ofendido seja funcionário público, e a ofensa, presta atenção aqui, ela é relacionada ao exercício da função, do ofendido. Imagina se o sujeito lá, ele diz, sabia que o fulano, analista do MP, ele está mantendo relação extraconjugal com uma vizinha? Vejam que isso é um crime de difamação. E, nesse caso, não cabe exceção da verdade para provar que, efetivamente, o fulano, o analista, estava tendo relação extraconjugal com a vizinha. Porque isso não tem interesse público nenhum. Porque eu quero saber se é verdade ou não. E não está relacionado à sua função. Então, nesse caso, não cabe exceção da verdade. Beleza? Tranquilo? E aí nós temos o crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal. No crime de injúria, a conduta do sujeito ele é injuriar
e ofendendo a sua dignidade, o decoro do ofendido. Vejam que aqui o crime é de injuriar, ofendendo a dignidade ou o decoro do ofendido, lá no artigo 140 do Código Penal. Injuriar uma pessoa determinada, alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Percebam vocês que aqui não há a imputação de um fato. Aqui é uma ofensa que vai atingir a dignidade ou decoro da vítima. Dignidade, tratando-se como um atributo moral da pessoa, vai atingir aquilo que o ofendido tem como um contexto do aspecto moral. O sujeito chamar o ofendido de desonesto, de desleal, de canalha, de ladrão, é ofender a sua dignidade. Quando for atingir aqui a sua dignidade, os seus atributos morais, atributo moral. E lá no decoro é quando o sujeito ele vai atingir os seus aspectos físicos ou aspecto no contexto intelectual da vítima. Vejam que quando o sujeito ele ofende a dignidade, ele está atingindo o seu aspecto moral, ou seja, a honestidade, atingindo aqui a honestidade, a dignidade do ofendido, chamando ele de ladrão, chamando ele de canalha. E também caracteriza injúria se for atingido também os aspectos intelectuais ou físicos do ofendido, chamando ele de ignorante, por exemplo, chamando ele de burro, chamando ele de ameba, de analfabeto, de louco. Isto caracteriza de gordo, isso, aspectos físicos, isto com a intenção de ofender, com a intenção de atingir a sua dignidade, o seu decoro. Isso é injúria, chamar a menina de vagabunda, chamar o sujeito lá de desonesto, chamá-lo de ladrão, isso tudo é injúria, porque não está imputando aqui um fato ofensivo, e sim atingindo diretamente a dignidade, o decoro da vítima. Beleza? Tranquilo? E no crime de injúria, ele vai se consumar, ele vai ter a consumação quando atinge a honra subjetiva, ou seja, aqueles atributos que a própria vítima ela tem em relação a ela. Ou seja, aqui a honra que é atingida não é uma honra relacionada à reputação da vítima, não é uma honra objetiva, que é a reputação da vítima no meio social, não. No crime de injúria, a honra atingida é aquela interna da vítima, aqueles atributos intelectuais, aqueles atributos físicos, aqueles atributos morais que a vítima tem em relação a si. Então, como se trata de um crime em que atinge a honra subjetiva, que atinge a própria vítima, a honra da vítima, relacionada a ela mesma, vai consumar o crime de injúria, atinge a consumação quando a vítima tomar conhecimento da ofensa à sua dignidade ou decoro. Vejam que no crime de calúnia ou difamação atinge a honra objetiva. Vai se consumar quando terceira pessoa tomar conhecimento do fato ofensivo ou do fato definido como crime. No crime de injúria atinge a honra subjetiva. Aquelas impressões que a própria vítima tem de si mesma. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Nós temos no crime de calúnia, nós temos no crime de injúria, nós temos a injúria real e a injúria racial. Na injúria real é aquela prevista lá no artigo 140,
parágrafo 2º do Código Penal. Se da injúria ela consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se consideram aviltantes, vejam que aqui nós estamos diante daquilo que se chama injúria real. Aqui, o meio empregado pelo sujeito para atingir a dignidade, atingir o decoro da vítima é um emprego de violência ou via de fato. Imaginem vocês o cara pegar um copo de cerveja e jogar no rosto da vítima com a intenção de humilhá-la. Vejam que o meio empregado ele é aviltante, ele é humilhante. Vejam que aqui a expressão aviltante chama, leia-se, humilhante. Imagina o sujeito pegar e jogar lá um saco de urina na cabeça do ofendido como forma de humilhar ele. Ou um tinta, sabe que tu vê na televisão às vezes, nos filmes, o cara pegar e jogar tinta, aquilo é vias de fato. Ou daqueles tapas de luva no rosto para humilhar, isto caracteriza a injúria real. E na injúria real, se o sujeito ele vai responder pelo crime pela pena de 3 meses a 1 ano, e se resultar lesão, por exemplo, lesão corporal, por exemplo, leve, ou grave ou gravíssima em decorrência dessa violência, ele também vai ter a pena correspondente à violência. Então, ele vai ter aqui a pena de 3 meses a 1 ano, por exemplo, em relação ao crime de injúria real, e se nós estivermos diante do crime de lesão corporal leve, vai ter uma pena de mais 3 meses a 1 ano em relação à lesão corporal leve, beleza? Então vai responder. Se fosse lesão corporal grave, por exemplo, além do crime de injúria real, com a pena de 3 meses a 1 ano, ele vai ter a pena também de mais 1 ano, de mais de 1 a 5 anos, de mais 1 a 5 anos em relação às lesões provocadas pelas violências que são consideradas aviltantes, beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? E também nós temos aqui a injúria racial. Olha só, injúria racial prevista no artigo 140, parágrafo 3º. Se da injúria consiste a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, aqui é aquilo que chama de injúria racial. Como assim injúria racial, professor? E vejam que na injúria racial nós temos que ter um especial cuidado para não confundir com racismo. Uma coisa é injúria racial, outra coisa é racismo. Quando o sujeito ele pratica um ato de ofender a dignidade ou decoro de uma pessoa determinada, vejam, de novo, de uma pessoa determinada, se a injúria consistir de ofensa à dignidade ou decoro de uma pessoa determinada, e essas ofensas estiverem relacionadas à raça, cor, etnia ou religião, ou origem, ou condição de pessoa idosa ou portador de deficiência, aqui nós teremos diante da injúria racial. Se o sujeito pegar e chamar uma pessoa determinado fulano negro, ou como aconteceu certa vez no jogo de futebol, a menina chamou o cara lá, o jogador de macaco, chamando de macaco, isto é injúria racial, porque está sendo praticada a conduta para atingir uma determinada pessoa. Agora, se as palavras preconceituosas, as expressões discriminatórias atingir toda uma raça, todos aqueles integrantes de uma raça, todos aqueles integrantes de uma cor, de uma etnia, religião, aí é racismo. Lá do artigo 20 da Lei 77.16 de 89. Aí será o crime de racismo quando o sujeito ele praticar, induzir, incitar a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Vejam que aqui nós estamos atingindo
atingindo não uma pessoa determinada, mas todos aqueles que integram aquela raça, todos aqueles que integram aquela cor, etnia. Então, uma coisa é você pegar e chamar uma determinada pessoa de negro. Outra coisa é você pegar e dizer, por exemplo, num bar, negro aqui não entra. Puta, isso aqui é um racismo. É um racismo na gema. Vejam que aqui ele não está atribuindo a uma pessoa determinada aquela ofensa. Ele está se dirigindo a qualquer integrante daquela raça. Percebeu a mesma coisa? Dizer assim, alemão aqui não entra. Isso é racismo. Isso é racismo, porque aqui está sendo de uma forma preconceituosa em decorrência da sua procedência nacional. Dizer que aqui muçulmano não entra, racismo, qualquer muçulmano, judeu não entra, isto é racismo, em decorrência da sua religião, uma discriminação ou preconceito em relação à sua religião. Vejam que não se trata de injúria racial, é muito mais abrangente, percebeu? Quando atinge todos os membros de uma coletividade. Beleza? Tranquilo, conseguiu entender? E para nós encerrarmos aqui, bem naquilo que eu havia programado, dava mais ou menos 1 hora de aula, aqui, nos crimes, e é importante também, isso tem caído bastante em concurso público, cai bastante em prova da OAB, na ação penal nos crimes contra a honra. A ação penal nos crimes contra a honra, e isso tem previsão no artigo 145 do Código Penal. Via de regra, os crimes contra a honra são de ação penal privada. Somente se procede mediante queixa do ofendido ou do seu representante legal, Vejam que aqui, para ser responsabilizado o cidadão, deve-se ingressar com uma ação penal privada mediante oferecimento de uma queixa-crime. E quem é o titular, quem tem a titularidade dessa ação penal é o próprio ofendido que, por meio de um advogado, vai ingressar com essa queixa-crime. Então, vejam que, via de regra, nos crimes previstos nesse capítulo, ou seja, crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa. Esta aqui é a regra. Mas nós temos exceções. A exceção, lá, quando se tratar de crime de ação penal pública, a exceção vai ser o crime contra a honra, crime de ação penal pública incondicionada, quando da injúria real resultar lesão corporal. Vejam, lá no artigo 145, segunda parte, diz que, na hipótese do artigo 140, parágrafo 2º, se resultar violência lesão corporal, se da violência resultar lesão corporal, não será crime de ação penal privada, não se procederá mediante queixa, será de ação penal pública incondicionada. E aqui é uma discussão doutrinária na qual eu me insiro, né, eu me filio a essa posição, de que se for no contexto de injúria real resultando em lesão leve, na nossa concepção seria de ação penal pública condicionada à representação, porque o crime de lesão corporal leve é de ação penal pública condicionada à representação. Não teria sentido a injúria real que resulta, cuja da violência resulta lesão leve, seja de ação penal pública incondicionada. Então, no contexto de lesão corporal leve, na nossa concepção, seria de ação penal pública condicionada à representação. Também será de ação penal pública condicionada à representação quando se tratar de injúria racial. Olha lá, ó. Quando se tratar de injúria racial mediante representação do ofendido, quando for no caso do artigo 140, parágrafo 3º. Então, se for no crime de injúria racial, o crime será de ação penal pública condicionada à representação, que significa que o ofendido vai ter que manifestar a vontade dentro do prazo de 6 meses para que o Ministério Público ingresse com a ação penal. Então, deve ter a manifestação de vontade, a condição de procedibilidade é manifestação de vontade do ofendido para que haja
uma ação penal no contexto de injúria racial. E também é de ação penal pública condicionada quando o ofendido for funcionário público. Só que aqui tem que ter um cuidado. Vejam que quando o ofendido ele for funcionário público, é possível falar-se de crime de ação penal pública condicionada à representação por expressa previsão lá no artigo 140. No artigo 145, vejam que lá, que é mediante representação do ofendido no caso do inciso 2º do mesmo artigo, ou seja, lá do artigo 141, inciso 2º, do artigo 141, inciso 2º, fala de crime contra a honra praticado contra funcionário público. E é possível que esse funcionário público ele represente para que o Ministério Público ingresse com ação penal. Só que em relação ao funcionário público, se o ofendido ele for funcionário público, e eu já vi cair isso bastante em provas de concurso e já caiu na prova da OAB, nós estamos diante de uma legitimidade concorrente. Como assim legitimidade concorrente? Aqui o funcionário público ele pode optar pela ação penal privada e ele contratar um advogado para ajuizar uma queixa-crime, ou ele pode representar para que o Ministério Público ingresse com a ação penal. Então vejam que aqui há a possibilidade, se o ofendido for funcionário público, ele contratar um advogado e entrar com uma queixa-crime e optar pela ação penal privada. Ou o ofendido, funcionário público, ele simplesmente representar para que o MP ingresse com a ação penal. Eu costumo fazer essa brincadeira. O Arnaldo, nosso parceiro lá no CEISC, ele é defensor público. O Arnaldo é defensor público. O Arnaldo ele é a mão de vaca ao extremo. Ele é extremamente pão duro. Ele não vai pagar um advogado para entrar com ação penal se ele foi ofendido, se ele for vítima de um crime contra a honra. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pegar, atravessar a rua, porque a defensoria fica na frente do MP, vai atravessar a rua, vai chegar no MP e vai dizer assim, eu quero que vocês entrem com ação penal. Não vai gastar nada. Não vai gastar nada. Ele é pão duro, né? Então ele tem essa possibilidade. Agora, eu sou do Ministério Público, cara, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou entrar com uma ação penal, tá? Vou pegar e contratar um advogado. Eu posso pegar e contratar um advogado por entrar com uma queixa-crime. Perceberam? Então vejo que o ofendido aqui, funcionário público, ele tem essa opção. Ou ele contrata o advogado, entra com a queixa-crime, ou ele opta de simplesmente manifestar vontade para o MP ingressar com a ação penal. Isso você vai extrair da súmula 714 do STF. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do MP condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra do servidor público em razão da função que ele exerce, certo? E é também aqui uma outra exceção, que somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça na hipótese do ofendido ser uma daquelas figuras do artigo 141, inciso 1º, como no Presidente da República. Nesse caso, para que haja ação penal, tem que ter uma requisição do ministro da Justiça para que o MP ingresse com ação penal por um crime contra a honra praticado contra o Presidente da República, por exemplo, um chefe de governo estrangeiro. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham conseguido principalmente distinguir a diferença, estabelecer a diferença entre calúnia, difamação e injúria. Eu sei que a parte da exceção da verdade é um pouco mais rebuscado, mas eu acho que deu para vocês também compreender, beleza? Foi um prazerzaço ter estado com vocês. Continuem estudando, continuem intensificando o estudo, que vocês vão ver que lá na frente, quando você conseguir atingir o teu objetivo, você vai sentir uma felicidade indescritível. Você vai poder saborear o doce sabor da vitória. E é isso que nós desejamos para você. Um beijo carinhoso, respeitoso para os meninos. Um abraço, me sendo bem de longe para os meninos. Beijos, tchau, até o próximo vídeo.